Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre cultivo de Phalaenopsis, sobre uma experiência que aconteceu comigo com essas duas Phalaenopsis aqui, sobre folhas murchas de Phalaenopsis. E antes de estar contando para vocês, eu peço a vocês que deixem seu joinha, se inscrevam no canal, para você estar recebendo dica de cultivo de orquídeas. Então, eu ganhei essa Phalaenopsis do meu esposo. Ela veio com duas hastes florais, com uma floração muito bonita mesmo, é uma Phalaenopsis muito bonita. E ela acabou a floração, eu cortei a haste, né, as duas hastes, selei com canela e troquei ela de vaso. Porque normalmente quando essas Phalaenopsis vêm de floricultura, de supermercado, elas vêm com muito esfagno. Então, o que você deve fazer é trocar ela e se adequar ao seu cultivo, aonde você estiver. Aqui eu coloquei no vaso de plástico com substrato de casca de pinos, carvão e brita, que é o adequado aqui para minha região. E passado um tempo, ela floriu novamente. Emitiu outra haste floral, também com bastante abundância, muito bonita. E eu fui cuidando, regando, e até que chegou um dia que ela murchou as folhas. E eu não vi que ela estava murchando todas as folhas. Murchar, né, as folhas, é normal murchar e amarelar as últimas folhas, porque ela vai tirando a energia dela, das últimas flores, daquelas que estão com mancha. Ela vai tirando essa energia para ela estar conseguindo preservar até ela própria mesmo e a haste floral também, para vir, né, com bastante abundância e continuar florida. Só que ela estava murchando todas as folhas, e quando eu percebi, o que eu fiz? Eu pensei que ela estava com excesso de rega. E cortei a haste floral, selei com canela e tirei ela do vaso de plástico para ver se estavam apodrecendo as raízes, porque o excesso de rega apodrece as raízes e aí ela não tem como mais absorver nutriente, nem água, e ela só vai cada vez mais, né, definhando. Só que ela não estava com excesso de rega, as raízes dela estavam bonitas. Aí eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E mesmo assim eu passei ela para uma placa de madeira, coloquei o esfagno e amarrei, deixei ela perto daquela fonte e fui esperando, né, para ver o que ia acontecer. Só que ela não foi melhorando, cada vez mais ela foi piorando. Aí eu busquei, né, orientação, fui procurando na internet o que estava acontecendo, que eu não estava sabendo, vendo vídeos, até que eu achei um vídeo de um agrônomo. E o que ele falou? Ele falou que as Phalaenopsis, o que pode acontecer com ela? Ela pode murchar as folhas devido à sua abundante floração. Muitas das vezes não é época dela florir, mesmo assim ela emite a haste floral. E isso vai sobrecarregando ela, e ela não vai suportando essa flor, né? Porque ela vai, como eu falei para vocês, cada vez mais ela vai puxando, né, energia das folhas para que seja emitida a haste floral. E aí ela não suporta, né, tanta floração assim, porque tem um tempo que ela tem que parar de emitir a haste floral, ela tem que entrar tipo num tempo de dormência, para que ela venha recarregar as energias dela, para depois ela estar florindo. Isso que aconteceu com ela. Então o que eu fiz? Eu voltei ela para um vaso de plástico, só que eu coloquei ela na semi-hidroponia. Aqui vocês podem estar observando que isso é um PET de 2 litros.
né, eu furei em volta todinho aqui, na altura mais ou menos de 3 dedos. Nessa altura mais ou menos. E furei aqui em volta tudinho. E aqui, daqui para baixo, o que eu coloquei foi brita pedra. E aqui depois eu coloquei um pouco de isopor. E eu vim aqui com o substrato, né? Plantei ela e vim com o substrato. Aqui o substrato. Esse substrato aqui tem casca de pinos, casca de castanha do Pará, pedra brita e casca de pinos na gramatura maior. Tá vendo? Vocês podem ver na gramatura maior. Carvão e fiz um mix de substrato, mas eu coloquei mais a casca de pinos para reter mais, né, umidade. Plantei ela aqui e fui observando, regando, né, enchi aqui de água. Você tem que, né, aqui você rega ela até o ponto de aqui, ó, sair água. Você rega ela até cair água mesmo, porque aqui é onde vai ficar a água para que ela venha buscar a hidratação daqui, né? Porque fica úmido aqui. Então o que acontece? Com essa umidade sobe aqui para o substrato. Aí ela vai ficar, né, mais úmida, ela não vai perder muita umidade. E eu passei a regar todos os dias, né, na época da seca, e na chuva eu deixei. E com o tempo ela foi passando, eu fui vendo melhora, ela foi emitindo uma folhinha, outra folhinha, e agora ela emitiu a haste floral. Vocês podem estar vendo, olha tanto que ela está melhor. Aqui, essas folhas primeiras dela aqui, tá vendo? Estão bem hidratadas, Somente essas aqui, essas últimas, né, que foi aqui que sofreu, estão desidratadas. E eu creio que ela vai perder, né, porque ela vai buscar, né, igual eu falei para vocês, pegar a energia dessas últimas para que essa floração venha acontecer. Aqui ela foi acometida também, né, porque ela ficou, né, muito, como é que eu falo, ela ficou propensa, né, a doenças. Aqui ela pegou ácaro, mas ele já foi tratado, e ácaro é muito difícil de você combater. Eu usei um acaricida da Forte, mas ela conseguiu. Aqui foi bichinho, aqui, bichinho que picou, certo? Bichinho que picou, e ela formou aqui, começou querer, né, dar fungo aqui. Só que eu combati também. Nessa época eu estava também com muitas plantas com fungo. Então eu já aproveitei e bati nela também para combater aqui esse início, né, de fungo, de ataque de fungo. Aqui também foi ácaro. E com o tempo ela vai perdendo essas folhas, porque ela vai pegando, né, energia, buscando energia para que ela venha ter melhora a cada dia mais. Então foi isso que aconteceu com essa Phalaenopsis. E essa outra, um caso também um pouco diferente que aconteceu, ela também, vocês podem ver, tá com as folhas murchas também aqui, aqui. Ela acabou a floração dela. Ela estava no vaso de plástico e a floração acabou. E na época que acabou a floração dela, que estava no outono, e o vaso de plástico estava muito pequeno, eu falei, vou trocar. E o que eu fiz? Tirei ela do vaso de plástico, né, e coloquei ela aqui também na semi-hidroponia. Aqui.
na semi-hidroponia. Da mesma forma, eu plantei, né, com o mesmo substrato. E o que aconteceu? No outono, as orquídeas, o crescimento vegetativo delas ficam mais devagar, mais lento. Algumas entram em dormência, né? E então ela ficou com um crescimento vegetativo bem lento. E sofreu com isso, porque aqui, como estava muito seco, tempo muito seco, ela não suportou e começou a ficar com as folhas assim, murchando, murchando. Mas como eu já tinha colocado ela, né, nesse sistema de hidroponia, ela começou a se recuperar. Logo depois eu fui regando e observando. E graças a Deus ela começou a se recuperar. Não precisou de tirar ela daqui, porque ela está no cultivo adequado para ela aqui na minha região. Ela está indo bem. Eu só não deveria ter tirado ela na época do outono, da onde eu tirei. Eu podia ter esperado um pouco mais. Esperado a primavera, não teria problema, só se algum caso tivesse acontecendo algum outro problema com ela. Aí sim, né? Eu poderia ter tirado ela, mas como ela estava bem, eu só tirei ela devido o vaso está muito pequeno, eu poderia ter esperado. Mas ela está se recuperando, você pode estar vendo aí, ó. Raiz nova, um brotinho novo. E ela começou, vou falar para vocês, ela começou aqui, vocês estão vendo bem aqui, a querer vir uma nova floração. Dessa forma aqui, ó, com essas folhas todas murchas. Aí que eu pensei, ela não vai suportar. Como que ela vem uma floração se ela já está sofrendo, já está debilitada? E eu peguei e cortei aqui, só tava, né, um pedacinho aqui, deu para me ver que era uma haste floral e não era raiz. E eu peguei e cortei e selei com canela. Tá vendo? Tá bem cicatrizado aqui, ó. Isso é sinal de que tá cicatrizado. Esse aqui é o anterior, viu? Esse aqui é o anterior. Tá bem cicatrizado, tá vendo? Então é sinal que, né, não está aberto aqui para receber nenhum tipo de fungo. Que eu passo a mão, tá vendo? Você vê, tipo, parece quando a gente machuca. A gente machuca e faz uma casquinha. Aqui, ó, faz uma casquinha. Tá vendo? Tá bem cicatrizado. E assim eu fiz e estou esperando, aguardando para ela se recuperar. Aqui ela vai, pode ser que ela melhore um pouco, dá uma melhorada com o tempo, sabe? Demora muito. Com o tempo ela pode, as folhas dela podem se hidratar e melhorar, levantar mais um pouquinho, ficarem mais firmes, porque essa daqui, ela estava com as folhas todas murchas, molinhas, molinhas, igual essa aqui, igual tá aqui embaixo, tá vendo? Ela estava com todas elas aqui, essas duas, essa aqui, sabe? Aqui, ó, não estava assim, mais durinha, estava murcha mesmo. Então ela começou a se recuperar, né? Começou aqui a melhorar essa daqui também, ela estava bem murcha, deu uma melhorada também. Essa aqui de cima, nasceu essa aqui menorzinha, mas tá, ó, tá melhorzinha, tá vendo? Não tá tão desidratada. Só mesmo mais essas de baixo que eu creio que com o tempo ela vai descartando, né? Por causa dessa floração, com o tempo ela vai descartando. Isso acontece com elas. É normal acontecer com elas. Então, pessoal, tá aí a minha dica, né, para vocês. Quando vocês verem as phalaenopsis de vocês estando murchando dessa forma, vê o que é que está acontecendo. Pode sim ser hidratação demais, que as raízes
apodrecem, pode ser, né, seca também, desidratação, mas isso também é um outro caso que acontece com elas. Elas não suportam a floração abundante delas, porque flore, depois flore de novo, daí a planta não consegue tanta floração, porque ela não tem tanta reserva de água assim. A reserva de água dela é só nas folhas. Tem que estar observando. Se você, né, cultiva orquídeas, é isso. Observando sua planta, vendo como é que ela tá, cuidando. Tem que tirar tempo para a planta de vocês. Esse aqui é o meu monjolo. Esse barulhinho que vocês estão escutando é dele caindo aí. A água caindo, na verdade. Eu coloquei esse monjolo por causa mesmo da seca aqui. Tempo de seca. Elas estavam sofrendo demais. E uma forma de eu estar melhorando o ar ambiente aqui foi eu colocar essa água aí, esse monjolo, essa fonte, para melhorar um pouco para elas, né? Porque é muito difícil essa época para as orquídeas, a época de seca. Principalmente se você quer ter uma orquídea que precisa de uma umidade melhor, né? Do ambiente com umidade mais alta. Essa fonte, ela melhorou bastante. Não vou dizer que foi demais, mas deu uma melhorada nelas. Foi o que me ajudou. Então tá aí o vídeo de hoje para vocês. Essa dica do que aconteceu comigo. E até mais, pessoal. Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe o dia de vocês. E até o próximo.